escrito assim: disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Podes assentar. Glória a Deus. E a igreja, ela é o agente de Deus na ação social na terra. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, quando alguém questionou, já é tarde, eles ainda não comeram, dá-lhe voz de comer. Foi o que Jesus falou. Dá-lhe voz de comer, para ver qual seria a atitude dos discípulos. Entendeu? Então nós precisamos fazer as coisas para Deus com amor. Assim como Ele também nos amou e se doou por nós. Então vamos compartilhar com o nosso próximo aquilo que nós queríamos que fosse para nós. Isso chama-se empatia. O que você quer para os outros, queira para você. O que você quer para você, queira para os outros. Você gosta do melhor? Dê o melhor. Amém? Então vamos lá. Aqui Jesus, ele num diálogo com o pai de um filho, e de uma certa, hoje chama-se doença, né? Depressão, essas coisas, mas Jesus falava que era demônio mesmo. Nem tudo que acontece com as pessoas é patológico, ou seja, é de ordem natural de enfermidade. Às vezes o diabo está por trás daquilo ali, tipo aquela mulher que andava encurvada, era demônio. Você está entendendo? Então nem tudo que a gente vê nas pessoas a gente pode considerar como se fosse uma coisa normal, uma coisa que é assim mesmo. Não, às vezes tem um espírito por detrás daquela enfermidade, por detrás daquele mal que está cometendo a pessoa, né? Então a gente tem que orar a Deus para que Deus revele a situação, né? E foi o que aconteceu com esse pai desse menino. Ele não disse a idade da criança, mas quando Jesus indagou há quanto tempo lhe acontece isso, ele diz desde a sua infância. Também não relata a idade a qual Jesus curou esse menino. Mas existiam dois, um mudo e surdo nessa criança, mas também tinha um terceiro que tomava consciência dele, que ele se jogava no chão, se lançava no fogo, né? É uma pessoa totalmente sem controle, né? Psicológico, emocional, né? E ele se lançava no fogo, se lançava para tentar matar, tirar a vida daquela criança. E ele procurou os discípulos de Jesus, né? Porque é uma grande responsabilidade. Isso aqui vai cair agora na nossa, vai cair como luva para nós, tá? Como luva, essa recomendação, essa advertência. Eles buscaram os discípulos de Jesus para que fizesse alguma coisa pelo filho dele. E os discípulos não puderam fazer nada. Andavam com Jesus, caminhavam, sentavam, jantavam, almoçavam, dormiam, compartilhavam de tudo quanto Jesus fazia, mas não. Aonde que era a sala de aula de Jesus? A escola dominical é aonde? Aonde que é a escola dominical? Me ajuda aí. A escola dominical é aonde? Dentro da igreja. E a escola de Jesus era onde? Era no campo. Aonde ele estava, quando ele ia atuar, agir, curar, libertar, fazer algo sobrenatural, era nos becos, na praia, nas ruas, nas vias públicas, de uma forma geral. Então ali era a sala de aula para os discípulos. Você está entendendo isso? Era a sala de aula. Então ninguém procurou indagar Jesus por que quando acabava as atuações de milagre, ele se retirava. Ninguém procurava saber isso. Ninguém procurava saber.
Ninguém se interessava em saber, porque toda vez que ele acaba de fazer algum milagre, agir na vida dos necessitados, espiritualmente falando, por que ele se retira? Era porque ele ia orar ao Pai. Ele ia sobrecarregar ou carregar as baterias, numa linguagem mais popular, né? Ele não ia ler, porque ele era a própria palavra, ele era o próprio verbo encarnado, então não tinha necessidade, mas ele tinha que falar com o Pai, ele tinha que orar a Deus, ele tinha que buscar em Deus. A leitura devocional vem falando claramente disso, né? Que ele e o Pai eram um só, assim como eu, você e Cristo somos um só. Até na ação de fazer as maravilhas, os milagres, a igreja e Cristo se tornam um só. Então esse pai desse menino, ele buscou no crente da época e não encontrou uma ajuda. Mas eu louvo a Deus, né? Que os discípulos tem sempre um que é mais atirado, né? Foi lá indagar Jesus por que eles não conseguiram. Aí veio uma grande lição que serve para mim, que não é no sangue de Jesus que sai, não é no nome de Jesus que sai, ela sai através da oração e do jejum. Jesus, porque o nome dele já está envolvido, porque nós vamos orar em nome dele. Toda a ação que a igreja vai atuar buscando milagre é no nome de Jesus. Então Jesus só ensinou para eles que toda a casca de demônio ela sai com jejum e com oração. Se fosse nos dias de hoje, ele falou, tem que ler, tem que orar e jejuar. Mas ele já era o próprio verbo, ele já era a própria palavra manifesta, então não houve necessidade de ele falar isso. Amém, igreja? Então a primeira lição aqui que eu pego para mim é que eu não tenho que só vir para culto. Eu não tenho que vir só para culto. Está me entendendo? Porque nos cultos acontecem milagres. Nos cultos acontece milagre? Acontece. Nos cultos Jesus se manifesta, mas aonde nós vamos ser confrontados é lá fora, é no trabalho, é na vizinhança. Você está entendendo o que Jesus está mandando dizer nessa noite? Se algum vizinho te chamar para você orar por alguém que está endemoniado, o que tu vai fazer? Pastor João, tem alguém aqui chamando aqui para orar, tem como se eu vir aqui? É isso? Você está entendendo isso? Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo isso. 2h pouca da madrugada, eu escutava alguém chamando meu nome lá no muro da minha casa. Irmão Gerson, irmão Gerson. E eu naquele sono abençoado, mas de longe, o anjo trouxe aquela voz para dentro do meu ouvido e eu acordei. Era um outro irmão que foi na minha casa, vai lá orar por alguém que estava endemoniado. 2h30 da manhã. Aí eu sou despertado do sono, parece até que eu sou o cara do desmancha macumba e expulsa demônio. Você está entendendo o que Jesus está mandando dizer nessa noite? A mesma fé que eu tenho, você tem que ter, porque é o mesmo Deus que nós servimos, é a mesma Bíblia que nós lemos. Sim ou não? Enfim, fomos lá. Aí, né? Deus abençoou, o bichinho foi, a pessoa aceitou a Jesus, está firme até hoje para a glória de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: tudo depende da nossa confiança em Deus.
todo aquele que busca o Senhor Deus tem que crer que Ele está onde? Ele existe. Aleluia, Deus. Tem que crer. Se tu vai subir o morro para evangelizar, tem que crer que Deus é contigo, que Deus vai te usar, que Deus vai cumprir a palavra dele através da tua vida, onde você entrar e sair. Porque aonde eu pisar, abençoado, eu tenho que crer nisso. Mas eu quero abrir um parênteses, que Jesus tem que estar no negócio. Tá? Não tentarás o Senhor vosso, isso aí. Não é porque eu tenho Deus, que eu faço e aconteça, que eu vou meter a cara onde não fui chamado, nem fui enviado por Deus, amém? Eu tenho que fazer, tem, mas quem tem que me levar a fazer é Ele. Então esse pai desse menino, ele foi confrontado por Jesus. Primeiro, os discípulos. E ele fez reclamação para Jesus dos discípulos, tá? Ele falou: eu busquei os teus e eles não puderam me ajudar. Ah, Senhor, tem misericórdia, né? Meu Deus, aleluia. Tem misericórdia, né? Eu sou o vizinho lá, bater no teu portão, pedir uma oração, aí você vai fazer o quê? Esse foi um dos casos. Ali dentro do Juriti, para mim, foi uma escola. Eu moro ali, vou fazer 30 anos. Ali Deus me ensinou muita coisa. Ali eu vivi muita coisa para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu tive que ter fé. E tinha coisa ali que não dava para encarar, não. Entendeu? Mas Deus, quando Ele é conosco, Ele não é Deus, não é um pai que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele, porque Ele diz, em meu nome, é completo, em meu nome, expulsaram o demônio. Está vendo? Hoje Ele fala isso para mim e para você, mas para o discípulo Ele não falou. Porque os discípulos já andavam com Ele, os discípulos já via como Ele agia, mas quando precisou agir, eles não souberam fazer nada. Você lembra aquela vez que Jesus convidou uns 3 deles para subir o monte a orar com Ele? O que eles fizeram? Vai. Quem leu essa passagem aí, dá um glória. Glória. O que eles fizeram? Foram para o monte e botaram um colchonete para dormir. Por 3 vezes Jesus subia a orar, descia, estava, acorda aí, vamos orar. Ele está falando da gente hoje. Está me entendendo? Segunda vez foi, voltou, tudo dormindo. Terceira vez foi, voltou. Olha, orai, vigiai e orai, para que não caias em tentação, para que não perca a fé, para que não se desvie. Porque alguém vai bater na tua porta pedir para você orar. E aí? Como é que está aí o candeeiro da oração? Aleluia. Tem alguma coisa aí? O pavio está fumegando ou está apagado? E se estiver fumegando, é só um soprinho do Espírito e ele acende. Glória a Deus. Se não tiver, aí vai dar, mano, vai fazer igual esses discípulos aqui. Aí prosseguindo, Jesus foi ter um filho, um pai da criança. E houve um diálogo entre eles. No versículo 22, ele relatando para Jesus, e muitas vezes o lança no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, se o Pai do Filho tem compaixão de nós e ajuda-nos. É onde entra o texto que nós lemos. A contra-resposta de Jesus foi: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ele não falou alguma coisa. Ele falou, além daquilo que o homem, o pai da criança necessitava, ainda ia vir muito mais coisa. E começou agindo através de quem? Do pai da criança. Tá? Logo o
pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. A incredulidade é a falta de fé. Como é que eu vou querer um milagre se eu não creio que eu posso ter um milagre? Olha aí. Como é que eu vou buscar em alguém aquilo que eu também não posso dar, se eu não tenho fé? Por isso, que em João, ele diz que a fé, ela vem pelo, Romanos 9, 10 diz que a fé, 10, 9, diz que a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, vem uma outra dica: leia a Bíblia. Vou falar de novo: leiam a Bíblia, porque ela que é a fonte geradora de fé. Ah, mas eu não tenho leitura, celular. Tem Bíblia, e a Bíblia em áudio. Hoje até a tecnologia está nos ajudando. Você está me entendendo? Mas tem que buscar na fonte, que é a palavra de Deus. É ela que vai gerar fé para nós vermos o sobrenatural da parte de Deus. O pai do menino estava diante daquele que iria fortalecer a sua fé, a sua confiança. Ele chegou até dizendo que cria, mas quando Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível, porque já foi diferente. Aí ele: olha, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Hoje Jesus está falando com a gente aqui nessa noite. Meu Deus. Está me entendendo? Hoje ele está falando comigo, está falando com você. Tá? Sobre Jesus, buscar em Jesus, para ele trabalhar na sua incredulidade. Crer uma coisa e descrer na outra é como Tiago disse, que é como a onda do mar, né? Que a vossa fé não seja como a onda do mar. Por que ele comparou assim? Porque um dia a maré, ela sobe, e daqui a pouco a maré está embaixo. Assim é a fé de muitos na casa de Deus. Quando está tudo bem, está caminhando, está de vento em pouco. Daqui a pouco, ó, a vela do barco começa a murchar e o barco começa a parar. Acho que nem com o sopro do vento natural o barco anda. Tão fraco na fé. Mas para esse homem aqui, ele aprendeu em Jesus. Tá? Versículo 25, ele diz: Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Para mim, para nós, fica essa reflexão. Tempo de igreja não aumenta a fé de ninguém. Está entendendo? Ah, quando eu era lá no início eu vi acontecer, e agora? Está continuando vendo? Acho que nem orar pela dor de barriga você tem mais fé para curar. Vou tomar um remédio que é mais rápido. Estou falando de coisas simples. Me deram uma receita para fortalecer o organismo, eu fiz, né? Na época, e a pessoa é farmacêutica, mas era algo natural. Aí mandou misturar lá ovo de pato, não sei o que, bati no liquidificador, 2 colheres por dia, beleza. Tomei a primeira, segunda, no terceiro dia começou a empelotar meu corpo todo. Eu fiquei, né, meio bravo, né? Aí, eu estava em casa, cheguei da rua para tomar banho. Que arruma para tomar banho. Eu, quando estava lá debaixo do chuveiro, veio aquela voz dizendo assim: ore por você.
estou doido não, tá? Oh, meu Deus. Ore por você. Eu botei a mão e comecei a repreender. Eu não conseguia nem orar de tanta coceira, eu estou todo empelotado. Fiz aquela oração conforme Deus ordenara, beleza. Aí fui num trabalho de oração lá dentro do Grotão da Penha. Foi eu e Maria na época. Lá dentro do Grotão da Penha. O pastor lá era dentro da Marinha, ele sargento da Marinha, tinha poucos filhos, eram 13 filhos. Aí, estou lá, né, sentado, lá dando glória a Deus. Aí foi me dada a oportunidade. Quando eu estou na minha oportunidade, Deus levanta uma missionária que estava lá, falou assim: homem, olha como o teu adversário tem tentado te parar com essa enfermidade, mas tenho eu te dado vitória. Está entendendo? Você tem que crer. Quando Deus falar com você, você faça. Não é coisa da tua cabeça não, é porque Ele quer que você viva experiências com Ele nessa área. A tua fé é trabalhada de acordo com as experiências que você vive e passa com o Senhor. Não é só de dispensa vazia não, são coisas maiores ainda. Esse homem aqui, eu creio que, acho que para onde ele foi, onde ele morava, ele deve ter levado essa fé e contagiou todo o povo que estava ali ao redor dele. Aleluia, Deus. Porque é impossível vivermos milagre e esse milagre que acontece com a gente não contagiar quem está por perto. Às vezes a gente está no trabalho, alguém está falando assim: meu pai está assim, minha mãe está assada, minha vida está assim, aí você é o agente de fé para orar, você fica ali, não é mole não, é verdade. O pai do rapaz estava lá, pegou o coração, ele é o jardineiro lá, a gente via nitidamente que ele não tinha psicológico para trabalhar, mas ele estava lá. Falei: como é que é o nome do teu pai? Aí falou o nome do pai dele. Aí eu liguei para a Maria, quando estiver orando, bota esse nome aí na oração aí. Entendeu? Falei: pode ficar tranquilo que Jesus vai dar vitória. Oh, meu Deus. Acabou? Porque o que a gente fala gera fé na pessoa também. Você está entendendo? E acaba fortalecendo a tua fé também. Porque milagre, que é o que foi cantado aqui, milagre, né? Viverei de milagre. Foi isso que cantaram aqui nessa noite? Como é que é? Você está entendendo? Então, viverá. Quem é que age através da nossa vida para fazer milagre? É o próprio Deus. Esse pai desse menino nunca mais foi o mesmo. Acho que ele deve ter sido um camarada muito folgado depois, né? Deve ter ficado cheio de fé que, entendeu? Que ia orar por todos. Entendeu? Então nós precisamos entender. Que hoje se faz necessário hoje fazer o básico. Repete comigo: lê a Bíblia, orar e jejuar de vez em quando. Porque nem se é de vez em quando, é para pelo menos você lembrar que tem que fazer isso, porque é o certo, né? Não é esperar a situação se agravar para debater, vou fazer um propósito. Não. A gente já tem que estar pronto. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena, a sua fé não é nada. É isso que ele quer dizer. Nós já temos que estar pronto. Entendeu? Porque quando chamar, não, vamos lá orar assim. Olha, ele parece um centro espírita aqui chamado do Jarro. Ele já faleceu. Ele chamou a gente para ir lá orar lá. Na época eu e Maria. Nós fomos lá. O bonequinho que ele tem lá é desse tamanho assim, ó. Quem olha assim fica até. Nós entramos, mano. Cheio de escravos lá dentro, trancado naqueles quartos lá. Vamos lá orar pela misericórdia de Deus. Se alguém pede, é porque alguém crê que o Deus que nós servimos faz. Se alguém nos chama para orar, porque eles creem que o Deus
mais ousadia. O véu já foi rasgado. Nós estudamos isso aqui no mês passado, né? Nós temos livre acesso. Nós temos a menina dos olhos do Senhor. É só a gente deixar o altar em condições e entra na presença dele. E aí a gente vai ver milagres. Vamos andar em milagre, ver milagre, contar milagres, produzir milagres. Isso tudo vai acontecer. Então Jesus, ele ensinou, para me fechar aqui, aos discípulos. 27, 28, melhor dizendo. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, em secreto, com vergonha: por que o não pudemos nós expulsar? Graças a Deus que eles tiveram a humildade de lá perguntar, porque senão ia estar até hoje sem saber o segredo. O segredo é ler a Bíblia, orar e jejuar, porque o que é demônio não vai ficar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. O que é demônio não fica onde tem Bíblia, jejum e oração. Não fica. Faz o teste. Se você estiver vivendo uma situação dessa, só fica: irmã, me ajuda em oração aqui. Vai orar, vai ler a Bíblia e vai jejuar. Que Deus quer que você viva uma experiência de milagre com Ele. Esse pai de família, ele viu o milagre que não pôde ver dos discípulos, porque ele foi direto a Jesus. Mas nós somos agenciadores de milagre na terra. Senão vai ser igual aquela videira, né? E Jesus foi, o dono da vinha foi lá buscar alguma coisa e não tinha. Arranca. Mas nessa noite eu estou como aquele que intercedeu, falando: Pai, deixa aí por mais um ano, eu vou cuidar. Vai cuidar fazendo o quê? Lendo a Bíblia, orando e jejuando. Repete comigo: lendo a Bíblia, orando e jejuando. Se daqui a um ano não der fruto, ou não for fonte geradora de milagre, aí não é defeito de fabricação não, tá? Tudo que Deus fez foi bom e perfeito, mas tem alguma coisa, aí tem que conversar com o nosso irmão Elias. Não é isso aqui não, é aquele lá que desafiou os 850 profetas. Pergunta aí qual foi a receita para ele ver o milagre de não riscar um fósforo e descer fogo. Você está entendendo a mensagem, tá? Então, em nome de Jesus, se tu podes crer, tudo é possível que de uma dor de barriga a um câncer, de uma dor de cabeça a um tumor, tudo é possível que crer. Oh, glória a Deus. Essa palavra ela tem poder. E no nome de Jesus, essa palavra ela tem poder. Se você quer viver de milagre, não só através do louvor, mas quer viver na íntegra, leia a Bíblia, ore e jejue. Mas não espere as coisas estarem acontecendo. Se prepare para o dia da batalha. Entendeu isso? Você recebe essa palavra?